preço do SLP tem caído bastante nos últimos dias. Foi uma queda de 45% nos últimos 30 dias, 29% nos últimos 14 e 12% nos últimos 7 dias. Como o SLP é a principal recompensa por você jogar o jogo e é de onde a maior parte das pessoas tá tirando dinheiro do Axie Infinity, muita gente tem ficado preocupada e com medo do que vai acontecer no futuro. E aí pensam em sair logo do jogo e fugir disso tudo. A gente precisa ter mais razão e menos emoção. E para isso a gente precisa ter conhecimento e informação. Então é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo aqui. A ideia desse vídeo é olhar o que a empresa está dizendo pra gente, entender qual é a proposta do jogo e olhar para os principais gráficos econômicos que podem ajudar a gente a entender o que está rolando. Será que é hora de pular fora desse barco ou não? Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. A primeira coisa que eu tenho que te falar é que eu tô jogando o jogo já faz quase um mês, eu coloquei dinheiro dentro do jogo, então a minha visão pode estar enviesada de alguma maneira, e apesar de eu tentar ser o mais imparcial possível, leva isso em consideração enquanto você estiver vendo esse vídeo aqui. Tem um extremo de pessoas que acham que o jogo é uma pirâmide, me xinga, e tem o outro extremo que acha que o jogo é uma grande revolução mundial e que você não pode falar mal. Eu tô no meio disso aqui e tô tentando ser o mais racional possível. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer é olhar a variação que aconteceu dentro do SLP. Vamos olhar o gráfico histórico dele. Aqui embaixo a gente consegue ver o gráfico dos últimos 90 dias, né? Então se a gente pegar antes do jogo estourar realmente no Brasil e em outros lugares do mundo, você via que o SLP estava girando em torno de 0,61. Depois dessa altíssima demanda que teve, né, com muitos novos players chegando, ele bateu o máximo de R$2 em 13 de julho. E depois disso ele foi caindo até hoje chegar aqui por volta de 0,74. Lá no primeiro vídeo de Axie ele estava custando 1,21, para vocês terem uma ideia. E para a gente entender as variações que estão acontecendo, a gente precisa entender um pouco mais sobre a economia do jogo. Eu já deixei claro nos últimos vídeos que a economia hoje depende muito de novos entrantes. Você precisa de novos entrantes para conseguir gerar Axies, e você vai gerar Axies gastando SLP. Então, o preço do SLP está diretamente relacionado com o bridge de Axies, né, a geração de novos Axies, e a geração de novos Axies está inteiramente relacionada com a entrada de novos players. Beleza, o SLP tem uma característica muito importante da gente entender. Ele não tem limite de geração. Então o SLP pode ser gerado até o infinito. Quanto mais gente estiver jogando, mais SLP é gerado sem nenhum limite possível. Por isso que, diferente de algumas outras criptomoedas que têm um limite, como o próprio XS ou o Bitcoin, por exemplo, o SLP ele não tem uma questão de escassez. Então o preço dele pode ficar sim inflacionado. Se tiver muito SLP na economia e ele não estiver sendo usado, o preço acaba caindo, porque você tem mais oferta do que demanda. Por isso que os desenvolvedores do jogo e os players mais conscientes acabam olhando muito esse gráfico aqui, que é a quantidade de SLP gerado e a quantidade de SLP queimado. Como a gente vê, no dia 9 aqui, foi o dia que eles implementaram aquela mudança em que as recompensas de SLP decaíram no modo aventura e o jogo começou a ter um foco maior no PVP, com a proposta de que houvesse um equilíbrio maior entre a quantidade gerada de SLP e a quantidade queimada. Agora, por que olhar isso é importante? Porque basicamente a gente tem dois cenários aqui. Ou os preços dos Axies sobem, a lucratividade de você fazer reproduções na Hybrids sobe, então aí você tem um aumento da demanda por SLP e por AXS, que é necessário para fazer o bridge. Como você ganha mais dinheiro fazendo bridge, você quer fazer mais breeds. E por conta disso, a demanda por SLP acaba subindo junto. Por isso, os preços sobem também. E a questão é, o preço dos Axies só vai subir também respeitando a lei da oferta e demanda. Então, o preço só vai subir se a demanda estiver sendo maior do que a oferta. Tem menos Axies no mercado do que o necessário para atender todo mundo. Então, os preços voltam a subir. O outro cenário é onde o SLP inflaciona. Então, basicamente, você tem muito SLP sendo gerado, não tem tanta demanda assim para queimar tanto SLP. Por isso, o preço do SLP vai diminuindo porque as pessoas estão querendo vender e tem menos pessoas interessadas em comprar. Com isso, o custo de fazer o bridge diminui, fica mais barato de você gerar novos Axies. Acontece mais reprodução porque ficou mais barato. Então, de novo, você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda. Dessa vez, no preço dos Axies, eles vão caindo de preço. E o preço dos Axies vai diminuindo até que a reprodução fique ainda menos lucrativa. E voltando aqui para a tabela, a gente vê que essa relação não mudou muito. Mesmo depois da mudança, a quantidade de SLP gerado continua sendo bem maior do que a quantidade de SLP gasto. E aí o que eu acho interessante aqui é trazer os tweets que o Jeffrey Zirlin trouxe,
que é o head de crescimento do jogo, né? Basicamente, resumindo o que ele falou, ele mostrou pra gente que eles estão de olho nessa relação de SLP queimado versus gerado, que já teve vários momentos em que houve muito mais SLP queimado que gerado, o contrário é verdadeiro, mas que recentemente, aqui olha, a gente consegue ver que o SLP queimado está bem menor do que o SLP gerado. Ele coloca aqui que a média é em torno de 58%. Então 58% do que é gerado por dia acaba sendo queimado, os outros 42% ficam no mercado, né? E aí que é a questão, porque quando isso acontece, basicamente o preço da SLP acaba caindo, porque você tem mais oferta do que demanda. E isso explica muito essa relação de queda que a gente viu. E outra coisa também é que tem muita gente que está dentro do jogo para fazer o lucro rápido e ir embora. Tem muita gente que nem curtiu o jogo e está fazendo isso só pelo lucro. E aí que é a questão, e é um ponto que muitos players estão falando, é um ponto que a própria desenvolvedora falou. Para o Axie Infinity se tornar uma economia sustentável, ela precisa ter jogadores que estão dentro da economia e ficam dentro da economia. Eles não entram no jogo com a ideia de sair depois de um mês, entendeu? É como qualquer jogo. Isso que a gente precisa lembrar aqui. O Axie Infinity é um jogo, isso não é um investimento. Isso não é a sua chance de um ticket dourado para você ficar rico. Ele é um jogo diferente do que a gente está acostumado. Ele é inovador, ele é bem interessante, mas ele é um jogo. Então, quem está entrando com a cabeça de tirar lucro rápido já está começando a ficar desesperado. O tempo que vai demorar para eu ter o retorno do meu investimento só com SLP vai demorar mais do que eu tinha planejado inicialmente. Mas pra mim tá tudo bem, porque eu gosto de jogar o jogo, eu tô curtindo, eu tô feliz em estar participando disso e não tô louco pra ter o dinheiro de volta. Lógico que eu quero sair com lucro, né? Não quero sair perdendo nisso tudo. Mas assim, eu não tô com pressa, entendeu? Eu acho que essa é a grande questão. Por exemplo, um risco que as pessoas falham em identificar é que elas não estão correndo só o risco do Axie Infinity. Elas estão convertendo reais para Ethereum e depois convertendo Ethereum para dentro do jogo. Quando você está jogando o jogo, você está basicamente correndo uma montanha de riscos, porque você está correndo o risco do próprio jogo ter algum problema com a economia, o valor cair dos Axes, o valor do SLP cair e você não conseguir tirar a mesma quantidade de Ethereum do jogo que você colocou. Depois, você está correndo o risco do Ethereum, porque pode ser que ele se desvalorize. E por mais que você consiga vender o seu Axie, o seu dinheiro em reais vai ter se desvalorizado bastante. E um outro risco ainda é a variação com o dólar. Por quê? O Ethereum ele tem relação com o dólar, não com o real. Apesar da gente fazer a conversão em real, o preço do Ethereum é muito baseado no dólar. Então, quando a gente tem uma variação cambial entre o real e o dólar, isso se reflete no preço do Ethereum e se reflete no preço dos Axes e do SLP. Então, o que eu acho que é importante deixar claro é, na hora que você compra Axes, SLP ou AXS, você está exposto ao risco do Ethereum, ao risco do jogo e ao risco do dólar, tá? Então eu acho que tá claro que a ideia do jogo não é ter um monte de gente querendo lucro rápido. A ideia do jogo é ter gente que se envolva com o jogo, que goste dos Axes e que entre dentro da proposta. Como qualquer jogo que você for entrar, se for jogar um LoL, a empresa quer que você não pare de jogar, porque é assim que ela ganha dinheiro. E é a mesma coisa com a Axie Infinity. Eles querem criar jogadores que acreditam no jogo. Eu falei tudo isso porque eu acredito que isso vai fazer a gente entender melhor os próximos tweets aqui do Head de Growth do jogo, tá? O que ele falou? Que esse problema do SLP pode ser endereçado da seguinte forma. Você pode diminuir a porcentagem de AXS para fazer o bridge, de novo, porque eles já fizeram isso, né? Caiu de 4 para 2. Aumentar a porção de SLP por bridge, de novo. Então, possivelmente, aumentar ainda mais o quanto você usa de SLP para gerar um novo Axie. Diminuir a quantidade de SLP gerado dentro do jogo, de novo. Ou criar novas formas de demanda para os Axes, que inclui mais queima de SLP, né? E aí ele diz que ele não acha que esses números atuais são uma emergência, mas ele acredita que tem que ficar de olho e monitorar. Logo depois, ele diz que a longo prazo, introduzir novos recursos que aumentam a demanda e aumentam o crescimento é a maneira mais fácil de garantir que a oferta e demanda dentro do jogo fiquem balanceadas. E por último, e principalmente importante, ele diz que tem mais ou menos 4 bi de dólar
em AXS, que é essa outra moeda do jogo, no Play to Earn, né? Nessa forma que você pode ganhar jogando. E ele acredita que o AXS vai ser uma maneira de reduzir a dependência do ecossistema por SLP como a sua principal fonte de ganhos no longo prazo. Então, pelo que dá para entender, o que eles querem fazer é que o SLP não seja mais a forma que você ganha dinheiro jogando o jogo, e na verdade seja o AXS. E aí o que ele diz é que eles querem aumentar a distribuição de AXS para os players conforme a jogabilidade ficar mais avançada. Porque o jogo ainda está em alpha. E eu acho que é isso que muita gente esquece. Esse jogo está em alpha, tem muita coisa ainda que é para ser feita. A jogabilidade hoje com certeza não vai ser a mesma no ano que vem. Eles têm esse plano de abrir um novo estilo de jogabilidade, que é através da Lunácia, que são as terras do jogo, né, que inclusive já são vendidas dentro do mercado. Esse vai ser um novo estilo de gameplay, onde possivelmente as pessoas vão poder cooperar em equipe, lutar contra Exes, fazer quests. Então a proposta é que quando a Lunácia for liberada, o jogo ganhe uma cara mais de RPG, do que necessariamente só essa batalha competitiva que rola hoje em dia. Eu não vou entrar aqui no detalhe da proposta, vou deixar o link na descrição para quem quiser, porque eu quero focar aqui também no AXS, né? O que é essa moeda? O que é o AXS? Hoje em dia, o AXS serve basicamente para o bridge, você precisa dele para gerar novos exes. Mas a proposta do AXS é muito maior do que essa. Na verdade, a proposta do AXS é se tornar um token de governança. Então, uma maneira para que os próprios players e quem possui, na verdade, AXS, possa ter uma voz ativa sobre o futuro do jogo e sobre propostas do jogo. De acordo com a própria SkyMavs, o objetivo com os Axie Infinity Shards é alinhar os incentivos entre os jogadores do jogo e os desenvolvedores de maneiras novas e emocionantes. E aí ele tem basicamente duas propostas: recompensar os jogadores por interagirem com o Axie Infinity e ao mesmo tempo incentivá-los a manter os seus tokens, não vender eles, para que eles possam reivindicar recompensas adicionais. E além disso, para descentralizar a propriedade e governança do Axie Infinity. Então aqui a gente começa a entender a proposta realmente inovadora do Axie Infinity. Não é só a questão do play to earn, né? Uma maneira rápida de você ganhar dinheiro. Na verdade, a proposta deles é, com o tempo, fazer um sistema em que os jogadores e os desenvolvedores e qualquer pessoa interessada possam atuar em conjunto de maneira descentralizada para melhorar o jogo. Diferente do SLP, o AXS ele tem escassez, ele tem um limite máximo de 270 milhões. Então ele tem uma propriedade de escassez como o Bitcoin tem. E dentro aqui do white paper do Axie Infinity, a gente consegue identificar quais são os próximos passos para esses AXS irem sendo liberados dentro da economia. Eu não vou entrar aqui profundamente, vou deixar o link aqui embaixo para vocês entenderem melhor. Mas voltando para a questão do SLP, o que a gente identifica quando a gente olha para o AXS em relação ao bridge, né, em relação ao custo de reprodução? A gente começa a ver que, apesar deles terem feito a mudança aumentando o custo do SLP, o que está impactando cada vez mais forte no custo da reprodução é o AXS, porque o AXS tem se valorizado muito. Quando a gente olha para o AXS, a gente vê que ele se valorizou 72% nos últimos 30 dias. Ele saiu de 3 dólares aqui em junho e foi parar em 69 dólares nesse atual momento. O que significa que para as reproduções o custo em AXS aumentou e muito. E aqui a gente começa a ver que a economia do jogo começa a ficar bem complexa, porque tem que ter um balanço muito bem feito entre o AXS, o SLP, o preço dos Exes, o valor retirado das reproduções, para essa economia ter um balanço saudável de oferta e demanda. E tem muita gente que está ficando brava com a SkyMavs porque eles estão fazendo esse tipo de movimento. A questão é que eu acho que faz total sentido dentro da proposta do jogo. Você ter um investimento que se paga em 40 dias ou até 2 meses é completamente surreal. Eu acredito que a gente vai atingir, não sei em quanto tempo, né? Mas a gente vai atingir um patamar muito mais razoável de retorno com o jogo. Você não vai ter mais essas rentabilidades surreais
que a gente está vendo hoje em dia. Provavelmente ele vai se estabilizar em um patamar muito mais aceitável e provavelmente quando a gente tiver mais players dentro do jogo, isso vai conseguir se estabilizar de uma maneira mais saudável, mas até lá vai ser aos trancos e barrancos, vai ser muita emoção, vai ser muita loucura. Por mais que tenham jogadores sim que estão entrando no jogo por conta dos Exes, para batalhar no PVP e para coletar os Exes, a gente tem que aceitar que a grande explosão não está acontecendo porque o jogo é incrível, está acontecendo por conta do jogar para ganhar. Então o jogo está crescendo muito por conta da proposta de ganhar dinheiro jogando videogame. Então a gente não pode tampar o sol com a peneira e dizer que não tem um monte de jogador que não entraria no X se não fosse o potencial de ganho que está acontecendo. Mas conforme mencionado pela própria SkyMavs, esse é um momento para ter uma rápida expansão. Então para eles, ok, faz sentido estar acontecendo isso nesse momento, mas o que eles querem é fazer uma transição para um modelo mais sustentável, fazer com que essas pessoas fiquem pelo jogo e não saiam e tirem todo o dinheiro da economia de uma hora para outra. Então realmente tem um risco desses novos entrantes diminuírem, a demanda por Exes diminuir e aí a economia do jogo entrar numa espiral negativa e todo mundo se ferrar. Mas a questão é, ninguém sabe quando esse crescimento vai desacelerar, porque querendo ou não, o jogo é novo e ele está numa etapa inicial, ele ainda não atingiu o mainstream, apesar de você ver aqui no YouTube vídeos como o meu com 200 mil views. Mas no mundo ele ainda não atingiu um grau de conhecimento pelo grande público. Se a gente for fazer uma comparação do Axie Infinite com os principais jogos que existem hoje em dia sendo jogado pelas pessoas, ainda tem um caminho bem grande para o Axie Infinite percorrer. Mas é lógico que essa comparação é difícil de fazer, até porque esses jogos são muito mais bem estruturados em termos de gameplay, de jogabilidade para os usuários hoje em dia do que o Axie Infinite. Mas aí eu quero dar uma olhada em outros gráficos aqui para a gente ter uma noção maior do que está sendo esse crescimento, né? Esse gráfico aqui é a quantidade de usuários que tem Axes, né? Axes holders. Então a gente vê aqui esse crescimento exponencial que tem acontecido de novos usuários no Axie Infinite. A gente consegue ver que de 4 de junho até hoje, esse número aumentou mais de 10 vezes. A gente tem hoje quase 1,5 milhões de contas com Axes associados a elas. E a gente vê aqui que quase na mesma proporção é a quantidade de transações realizadas de Axes. São quase 160 milhões de transações. Nesse outro gráfico a gente vê a quantidade de transações por hora e a gente consegue ver que são quase 20 mil transações por hora. Isso é um número bem absurdo. Outra coisa importante da gente olhar é a quantidade de Axes que existem. Em amarelo a gente tem a quantidade de pessoas que têm Axes. Em azul a gente tem a quantidade de Axes no total, né, o total de Axes gerados. E em vermelho tem a quantidade de transferências de Axes. Batendo o olho nesse gráfico a gente consegue ver que a quantidade de Axes no total está aumentando um pouquinho mais do que a quantidade de usuários que têm Axes, mas que no final ainda não é uma grande diferença. E a quantidade de transferências de Axes que explodiu absurdo, né? Nesse outro gráfico aqui a gente consegue ver a quantidade de Axes que cada conta tem em média. E a gente viu que esse número caiu bastante. Olha, no começo, cada conta tinha em média 6 Axes e esse número está em 3,42 hoje em dia. Então, a gente está vendo que isso é saudável para a economia do jogo. Você tem mais Axes, você tem mais players, mais transferências, mas por enquanto você tem menos Axes por pessoas. E olhando esses números, a gente não consegue tirar nenhuma conclusão dizendo que o jogo está prestes a explodir e quebrar. Mas a gente também não consegue saber quanto tempo que isso aqui vai durar. De novo, é tudo muito incerto. Existem muitos riscos intrínsecos ao projeto. O que o Axie precisa fazer com muita maestria agora é construir um valor intrínseco dentro do jogo. E os jogos, eles acabam criando esse valor intrínseco através de fatores como diversão, conexão social com outras pessoas, competitividade. Por que que as pessoas gastam milhares de reais em roupinhas para o bonequinho delas? Porque as pessoas veem valor nisso. Elas acreditam no jogo, elas têm uma conexão social, existe uma economia ali. E é isso que o Axie quer criar. Então assim, se você jogou algum jogo na vida, você entende do que eu tô falando. Então a SkyMavs tem que garantir que esse seja um jogo divertido, interessante e que estabeleça a conexão social com outras pessoas. E de certa maneira, eu tenho visto isso acontecer. Até comigo, eu tenho curtido o jogo, eu tenho curtido jogar o PVP.
Eu tenho participado de alguns fóruns de discussão, apesar de eu não ser muito ativo, eu acabo lendo muito. Quando o X for para essa segunda fase, onde ele vira quase um MMORPG, em que você pode se conectar diretamente dentro do jogo com outras pessoas, em que ele libera outras funções para os X's, em que ele libera customização para os X's, provavelmente a gente vai ver uma economia muito mais sustentável e um jogo muito mais interessante. De qualquer forma, esse é um projeto muito inovador e por conta disso tem muitos riscos. A gente não sabe como a Sky Mavis vai lidar com tudo isso e muito está na mão dela. Então, pelo que foi dito pela própria Sky Mavis, eu acredito que vão ter novas mudanças nas reproduções. Provavelmente eles vão aumentar a quantidade de SLP, diminuir a quantidade de AXS e diminuir os ganhos que a gente tem com o jogo, como eles já fizeram antes, mas acredito que isso possa fazer o preço do SLP subir pelo menos por um curto período de tempo. Enquanto essas mudanças não acontecem, eu continuo aqui me informando, jogando o jogo e compartilhando essas informações com vocês para que você tome a melhor decisão possível. E aí eu vou deixar com vocês esses outros 2 vídeos para que vocês continuem se aprofundando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.